Polícia Federal faz buscas na casa de Jair Bolsonaro. Prende o ex-ajudante Mauro Cid e mais 5 pessoas. A ação faz parte de uma operação contra a falsificação de cartões de vacinação anti-Covid. Bolsonaro nega a fraude e se recusa a prestar depoimento na Polícia Federal. E você vai ver também. Governo retoma a exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos. Medida que começa a valer em outubro, também afetará viajantes do Canadá, Austrália e Japão. Ataque em escola na Sérvia mata 8 crianças e 1 segurança. Cresce a tensão no leste europeu. Rússia acusa a Ucrânia de tentar matar Putin com drones. E a crise chega em Hollywood. Roteiristas entram em greve após negociações fracassadas por salários mais altos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília e também pelo relógio pontual da Dani. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber. E boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, a Polícia Federal realizou nesta manhã buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. A operação faz parte de uma investigação que apura a falsificação de cartões de vacinação que eram usados durante a pandemia. Na ação policial foram presos o ex-ajudante de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, e outras 5 pessoas. A busca foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais, que já tramita no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal esteve durante a manhã em um endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica no bairro Jardim Botânico, em Brasília. Ele não foi alvo de mandado de prisão, mas os policiais prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, e outras 5 pessoas. Os policiais chegaram ao condomínio onde o ex-presidente mora desde que voltou ao Brasil em março, por volta das 7h20. Eles ficaram cerca de 2 horas no local. Um celular de Bolsonaro foi apreendido. A corporação investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. A fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro e da filha Laura, de 12 anos, teria acontecido em 21 de dezembro de 2022, pouco antes deles viajarem para os Estados Unidos no penúltimo dia de mandato. Após ser lançado no Conect SUS, é possível gerar um comprovante de imunização. Os dados foram retirados do sistema no dia 27 do mesmo mês. Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. O ex-presidente foi intimado a prestar depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília, mas se negou a comparecer. Em rápida conversa com jornalistas em frente à sua casa, Bolsonaro disse que não tomou a vacina contra a Covid e negou a falsificação do cartão. Presidente Jair Bolsonaro, cartão de vacina. O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina. É uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, eu não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra minha filha, que eu respondo para a Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem o laudo médico no canto. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão por esse motivo. Apesar de não comparecer, os advogados do ex-presidente estiveram na sede da Polícia Federal e representaram o ex-presidente. E a série de julgamentos dos envolvidos nas invasões aos prédios públicos em Brasília, em 8 de janeiro, continua no Supremo Tribunal Federal. Nesta madrugada, teve início, no plenário virtual da Corte, a audiência para decidir se mais 250 acusados vão se tornar réus. Ontem, o tribunal já havia acatado a denúncia contra outro grupo de 200 pessoas, que também foram presas por participar dos atos de vandalismo na capital federal. A tendência é que esse terceiro julgamento siga o rumo dos 2 anteriores, ou seja, os acusados devem se tornar réus.
O primeiro voto, ainda de madrugada, seguiu nessa direção. A manifestação foi do ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal e decidiu que a nova leva de 250 denunciados deve se tornar réus. Assim como nos anteriores, o julgamento está sendo realizado no plenário virtual e vai até o dia 8 de maio. Nesse formato, não há debates entre os ministros, que depositam seus votos em um sistema eletrônico. Um dia antes, o STF havia encerrado a análise da segunda leva de denúncias e tornou réus mais 200 pessoas acusadas de incitar e executar os ataques que depredaram as sedes dos três poderes. 8 ministros votaram a favor da denúncia e 2 foram contrários. Foram analisadas denúncias contra 100 supostos executores e 100 supostos incitadores dos atos. E nós estamos ao vivo, agora 1h09 pelo horário de Brasília. E mudando de assunto, a reunião entre os presidentes do Brasil e da Argentina, que aconteceu ontem, não foi um mero encontro de vizinhos. Afinal, os dois países são os maiores parceiros comerciais da América do Sul. E a crise que afeta a economia da Argentina também começa a ter forte influência para nós, brasileiros, não é, Kleber? Exatamente, Dani. Olha só, os argentinos enxergam no real, no dinheiro brasileiro, uma alternativa para amenizar a crise. Com inflação anual, é bom a gente lembrar, acima dos 100%. E o Brasil, por sua vez, teme que o endividamento da Argentina faça o país parar de comprar os produtos brasileiros. Por isso, os dois lados da fronteira têm muito interesse em um acordo. E esse, aliás, é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista Rica Mello. Boa tarde, Rica, seja muito bem-vindo. Oi, boa tarde, Daniela, Kleber e todos os telespectadores. Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. De acordo com o próprio governo brasileiro, cerca de 200 empresários do país estão com dificuldade para receber o dinheiro das vendas que foram feitas para a Argentina. E essa informação ilustra bem, Rica, como a crise da Argentina não é um problema só deles, é nosso também? Olha, sem dúvida nenhuma, né? É uma série de empresas aí, exportadoras aqui no Brasil, que estão dando emprego para brasileiros, não estão recebendo dinheiro porque a Argentina está com poucas divisas, poucos dólares. Então, o governo está tentando aqui criar alguns mecanismos para que a gente consiga manter esse comércio exterior com a Argentina. Vale lembrar que a Argentina é o quarto maior importador de produtos do Brasil, é muito importante para a gente. Então, quando a Argentina entra numa crise, a gente acaba também sofrendo. Então, a gente espera que a gente consiga auxiliar de alguma maneira a Argentina para que essas empresas que exportam para lá possam continuar com esses negócios com a Argentina. E algumas medidas, Rica, estão sendo estudadas para melhorar o comércio entre os dois países, como, por exemplo, a criação de estímulos para as empresas brasileiras que exportam para a Argentina e também usar o real e o peso nos negócios ao invés do dólar. Mas queria que você dissesse para a gente, a desvalorização da moeda argentina não seria um grande problema para esses acordos saírem de fato do papel? Olha, Dani, sem sombra de dúvida. Tanto é que no começo do ano, o próprio governo ventilou a ideia de ter uma moeda comum aqui do Mercosul, que seria o SUR, né? Essa ideia ainda não saiu do papel, existe uma discussão e pode ser que o Brasil agora tenha até mais força para continuar essa discussão com a Argentina e com outros países. Realmente difícil de você aceitar uma moeda que se desvaloriza. Na Argentina, por exemplo, tem uma inflação de mais de 100% ao ano, aquilo que o Brasil tinha lá há 20 anos atrás. Então, isso não é... Os ministros, né, as equipes econômicas estão conversando para que se consiga criar outros mecanismos para propiciar com que esse comércio exterior aconteça entre Brasil e Argentina sem a utilização do dólar, mas também sem a utilização de uma moeda fraca, como é o peso nesse momento. E depois do encontro entre os dois presidentes, como a Dani lembrou bem no começo, o Lula disse que o Alberto Fernandes voltaria para a Argentina sem dinheiro, mas com muita disposição política. Isso significa dizer que ele vai empurrar o problema da Argentina para o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e também para o BRICS, os BRICS, que são o grupo dos países emergentes, Rica? Olha, Kleber, eu acredito que 90% do problema ele de fato tem que empurrar e deve empurrar aí para o FMI e para os BRICS. Vamos lembrar que a presidente do Banco dos BRICS é a Dilma Rousseff, então ele tem um trânsito muito facilitado ali, porque nesse momento no Brasil, que já não tem dinheiro, com orçamento estourado,
politicamente ele não conseguiria justificar empréstimos a um outro país, a Argentina. Então ele tem que conseguir tirar da cartola, né, esse dinheiro via FMI, via os bancos dos BRICS, ou algum incentivo que ele entregue para as empresas brasileiras que exportam à Argentina. É claro que vai demandar aí, se tiver algum apoio maior à Argentina, uma contrapartida da Argentina, no sentido de que a gente tenha garantias que a gente vai receber os valores aqui no Brasil, como a China já faz com a Argentina. Mas, de fato, é isso. Acho que 90% do problema ele está empurrando aí para outros mecanismos para que isso depois não tenha uma cobrança muito forte do governo em relação a um possível empréstimo, por exemplo, à Argentina. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o Rica Mello. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Até mais. E mudando de assunto, o governo publicou um decreto oficializando o retorno da exigência do visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão nesta quarta-feira. A medida passará a valer a partir do dia 1º de outubro deste ano. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto dispensando a apresentação de visto para turistas residentes nesses países. Pela apresentação que foi revogada, os turistas poderiam permanecer no Brasil por até 180 dias, sem a necessidade de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas e esportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional. Em março deste ano, o presidente Lula determinou que o Itamaraty voltasse a exigir o documento. A avaliação se deu com base no princípio da reciprocidade, já que turistas brasileiros precisam de visto para visitar esses países. O governo fez um levantamento que identificou que não houve aumento no fluxo de turistas de modo considerável, desde que o Brasil parou de exigir vistos para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. E veja a seguir, governo russo acusa a Ucrânia de tentar matar Vladimir Putin com drones. E ainda, crise em Hollywood. Roteiristas de TV, streaming e cinema entram em greve nos Estados Unidos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E olha só, o fenômeno climático El Niño tem grandes chances de ocorrer ainda neste ano, o que pode provocar recordes de temperatura no mundo todo. O alerta foi feito pela ONU, que começa a preparar ações de mitigação para secas e cheias. O El Niño é um fenômeno climático natural geralmente associado ao aumento das temperaturas, ampliação da seca em algumas regiões do mundo e fortes chuvas em outras áreas. The next few months, from May to July, we have a 60% chances. Nos próximos meses, de maio a julho, temos uma chance de 60% de entrar na fase do El Niño. Esta probabilidade aumenta para 70% se olharmos o período de julho a agosto e até 80% depois de agosto. Claro, isso vai mudar os padrões de clima e tempo no mundo inteiro, comparado ao que tivemos durante a fase de Laninha. O El Niño aconteceu pela última vez em 2018 e 2019 e provocou um episódio particularmente longo de Laninha, que causa os efeitos inversos, e em particular uma queda nas temperaturas. Apesar do efeito moderador, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. O desenvolvimento do El Niño provavelmente vai levar a um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. O governo russo acusou a Ucrânia de tentar matar nesta quarta-feira o presidente Vladimir Putin. Kiev negou o envolvimento na ação. Vamos ver. O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que derrubou 2 drones lançados pela Ucrânia e acusou Kiev de tentar assassinar o presidente Vladimir Putin.
Em um comunicado, a Rússia afirmou que 2 veículos não tripulados foram abatidos e disse que a operação era um ato terrorista planejado e uma tentativa de tirar a vida do presidente do país. Partes dos drones caíram dentro do Kremlin, mas não deixaram nenhum ferido. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que Putin estava trabalhando de casa, perto de Moscou, e ainda vai participar dos desfiles de aniversário da vitória sobre os nazistas na semana que vem. A prefeitura da capital russa anunciou a proibição de voos não autorizados de drones sobre a cidade. O anúncio do Kremlin acontece enquanto a Ucrânia se prepara para uma nova ofensiva contra as tropas russas depois de meses de planejamento. Um porta-voz do governo ucraniano negou o envolvimento de Kiev na ação. E na Sérvia, 8 estudantes e um segurança de uma escola de Belgrado foram mortos a tiros. O responsável é um aluno que já está detido. A Sérvia foi palco de uma tragédia nesta quarta-feira. 8 estudantes e um segurança de uma escola de Belgrado foram mortos a tiros por um aluno de 14 anos. De acordo com o Ministério do Interior, o episódio ainda deixou 6 estudantes e uma professora feridos. O tiroteio ocorreu às 8h40 da manhã pelo horário local em uma escola primária no distrito de Vračar, no centro da capital sérvia. O suspeito foi encontrado no pátio da escola e detido. No final da manhã, autoridades locais disseram que o segurança morto conseguiu evitar uma tragédia muito maior ao confrontar diretamente o jovem agressor. O incidente provoca um grande choque nesse país dos Balcãs, onde os tiroteios em escolas são raros. Na Sérvia, a compra de uma arma de fogo requer autorização especial. O índice de desemprego nos países da zona do euro caiu em março para 6,5%. Esse é o menor nível da série histórica e o número também representa uma leve queda frente aos 6,6% de fevereiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Agência Europeia de Estatísticas, a Eurostat. Este é o menor índice de desemprego na zona do euro desde que o Eurostat iniciou a compilação da série histórica em abril de 1998. Para a União Europeia, o desemprego de março foi calculado em 6%, o mesmo nível registrado em fevereiro e 0,2 abaixo do resultado de março do ano passado. De acordo com o Eurostat, em março desse ano haviam 12.960.000 pessoas em toda a União Europeia em busca de emprego, 10 milhões delas nos países da zona do euro. Os números do Eurostat indicam que em março o índice de desemprego dos menores de 25 anos permaneceu elevado em 14,3%, o mesmo resultado para a zona do euro e para a União Europeia no seu conjunto. Em fevereiro, esse indicador era de 14,5% para toda a União Europeia e de 14,4% para a zona do euro. Enquanto isso, o índice de desemprego de homens e mulheres sofreu uma leve queda em relação a fevereiro, mas as mulheres ficaram com a pior parte. Segundo o Eurostat, o índice de desemprego entre os homens na eurozona em março foi de 6,1%. Enquanto entre as mulheres foi de 7%. Em toda a União Europeia, foi de 5,6% entre os homens e de 6,3% entre as mulheres. E olha só, temendo um crescente número de imigrantes ilegais, o Departamento de Defesa americano anunciou que vai mobilizar 1.500 militares para a fronteira com o México. Os Estados Unidos vão enviar 1.500 militares extras para a fronteira com o México. O número foi divulgado nesta terça-feira pelo secretário de imprensa do Pentágono, General Pat Ryder. O anúncio vem 2 dias antes da suspensão da polêmica norma sanitária conhecida como Título 42, que permite bloquear ou expulsar a imensa maioria dos imigrantes que chegam à fronteira sem visto ou documentação exigida para entrar nos Estados Unidos. A pedido do Departamento de Segurança Interna, o secretário Austin aprovou um aumento temporário do Departamento de Defesa de mais de 1.500 militares para complementar os esforços de alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos na fronteira sudoeste do país. Durante 90 dias, esses 1.500 militares, que serão provenientes do componente de serviço ativo, vão preencher lacunas críticas de capacidade, como detecção e monitoramento terrestres, entrada de dados e suporte de armazém, até que o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras possa atender a essas necessidades por meio de apoio contratado. O Departamento de Defesa americano destacou que as tropas não vão participar diretamente de atividades de manutenção da ordem. Em uma tentativa de evitar uma avalanche de imigrantes, o governo do presidente Joe Biden anunciou várias medidas para pré-selecionar aqueles que poderão entrar no país.
mas destacou que a fronteira não vai estar aberta e que vai aplicar o Título 8, que permite expulsar todos os imigrantes que não tiverem uma autorização para cruzar a fronteira. E olha só, parece até ficção, mas é a mais pura vida real. A crise também chegou ao glamuroso mundo do cinema. Os roteiristas de Hollywood estão em greve desde ontem, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Olha só. É verdade, né? Eles reivindicam melhores salários e uma menor carga de trabalho. A última vez que isso aconteceu foi há mais de 25 anos. E, por enquanto, as conversas estão longe de um final feliz, como acontece nos filmes. O problema começou durante a pandemia, quando houve uma explosão na produção de séries e serviços de streaming. Mas os roteiristas reclamam que os salários não aumentaram na mesma proporção. Apenas o trabalho aumentou. De acordo com dados do sindicato da categoria, metade dos roteiristas dos Estados Unidos recebe o piso da categoria. Há 9 anos, 1/3 ganhava essa faixa salarial. Do outro lado, os estúdios alegam que já concederam aumentos significativos. Sem acordo, as negociações entre as partes foram encerradas na segunda-feira. O efeito mais imediato da greve é nos programas de auditório e de entrevistas diários dos Estados Unidos. Alguns devem ser suspensos já nos próximos dias. Para os Estados Unidos, cinema é assunto de Estado. Por isso, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, fez um apelo para que os dois lados voltem a conversar. A última vez que os roteiristas cruzaram os braços foi em 2007. A paralisação durou 100 dias e deu um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares à economia de Los Angeles, onde se concentram os estúdios de filmagem. Afinal, sem eles, o show não pode continuar. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais!